colocar aqui. E vamos lá. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Esse texto é muito, mas muito conhecido. Mas Deus ministrou-me ao coração e eu gostaria muito de compartilhar com você que acompanha, seja no YouTube, seja no Instagram, o que Deus falou ao meu coração acerca desta passagem. Nós vamos adentrar dentro dessa passagem de uma maneira histórico-cultural para que você entenda claramente o que estava se passando aqui. Jesus estava para dar início à sua jornada ministerial. Jesus estava sendo, nesse exato momento, conduzido para um novo patamar da sua vida. Ele simplesmente sai de um período de, entre aspas, desconhecimento da população para, a partir daí, colocar seu nome à disposição e ser conhecido nacionalmente por toda Israel. E claro, ele precisava passar por este período de preparação, visto que Jesus é o exemplo máximo do cristianismo, até porque o cristianismo se baseia, na verdade, na vida de Jesus. O cristianismo, na verdade, não é uma religião, mas é um lifestyle, é um modo de vida. E por este motivo nós entendemos que Jesus foi levado ao deserto para ser preparado para este novo patamar, para essa nova parte da sua jornada, que era a exposição pública. E ele foi levado para o deserto justamente para essa preparação. E a preparação foi feita justamente no deserto por alguns motivos. O primeiro motivo é que no deserto não tem distrações. No deserto é um lugar em que se olha para os quatro cantos e a única coisa que se vê é areia. Então não tem belezas naturais, não tem bichos, não tem nada para que venha nos entreter. E ali é um período justamente de reflexão. Todo o deserto das nossas vidas nos leva à reflexão. Todos os desertos que vivemos em nossas vidas, você pode prestar atenção que é um momento de muita reflexão. E é um momento que, nesta reflexão, percebemos o quanto somos pequenos,
ou incapazes. E para complementar o lugar em que Jesus estava, ele ainda passa um período de 40 dias em jejum. E o jejum é uma prática em que se mortifica, em que se enfraquece o corpo. E por que isso? É justamente para que o nosso corpo não tenha nenhum tipo de prevalência sobre aquilo que nós iremos fazer. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, que existe uma guerra entre nós mesmos, que é entre a carne e o espírito. E é justamente esse o ponto em que o jejum ele entra como um fortalecimento do espírito. Porque se nós enfraquecemos a carne, logo quem se fortalece é o espírito. E nesse momento de jejum era justamente para conduzir toda a condição a quem estaria regendo os próximos passos ou o próximo tempo da vida de Jesus. Ele estava naquele momento justamente preparando o corpo dele para dizer, olha, preste atenção, corpo físico, quem vai mandar neste corpo é o meu espírito. O meu espírito, que é justamente quem me liga ao Pai, quem me liga a Deus. Logo, se eu sou regido pelo Espírito, eu tenho muito mais condições de ser regido por Deus. Porque nós precisamos entender como é essa coerência de ser guiado pelo Espírito. Nós precisamos entender em que quando somos guiados pelo nosso Espírito, ao mesmo tempo nós somos guiados por Deus, porque Ele está sobre nós. Então Ele é soberano e Ele nos conduz através do Espírito, que é a forma com que nós nos comunicamos com o Pai. É a centelha que nos assemelha a Deus. É o nosso Espírito. E aqui nesse exato momento, Jesus estava justamente fortalecendo essa unidade de quem regeria a sua vida, que seria única e exclusivamente o Espírito. Por isso, 40 dias e 40 noites de jejum. Um jejum prolongado, um jejum que antes só havia sido relatado por Moisés. Mas nesse período em que nós passamos a sermos conduzidos pelo Espírito, claro que nós somos contrapostos. E Jesus, nesse ponto aqui, recebe a visita de Satanás, do tentador. É ele quem veio para desestruturar, para tirar Jesus do seu foco, para atrapalhar o que Jesus tinha vindo fazer no deserto. Ele veio justamente para anular toda a vontade de Jesus. Isso é muito interessante, porque neste ponto nós percebemos que este tentador ele vem preparado, sabendo quais são os nossos desejos maiores. Neste ponto, nós percebemos que ele vem justamente cheio de observações. E no caso de Jesus, quais eram as observações? Qual era a vontade de Jesus? A vontade de Jesus era começar o seu ministério de uma maneira extremamente poderosa e muito impactante. Essa era a vontade do Senhor. E é justamente aí onde
O tentador estava observando e ele precisava fazer com que Jesus parasse esse seu desejo, parasse essa sua vontade de fazer, porque isso atrapalharia os seus trabalhos. E é justamente isso que acontece quando nós decidimos andar com o Senhor. Ele vai justamente bater num ponto-chave que atrapalhe aquilo que realmente queremos fazer. E neste ponto ele já começa dizendo: se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se tornem em pães. Em outras palavras, ele quis dizer: quebra o jejum, deixa que o corpo comande a tua vida, deixa que a tua carne prevaleça. Veja que a tentação está sendo conduzida justamente pela a parte em que te enfraquece. Ele queria que o Espírito de Jesus não prevalecesse, mas sim a carne. Por isso que ele pede que ele faça pães, porque a sua carne pedia pão. A sua carne estava debilitada e estava querendo prevalecer. Mas Jesus se levanta e diz: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o primeiro embate. Se nós levarmos em consideração, quando nós decidimos sermos guiados pelo Espírito, quando nós decidimos sermos guiados pelo Senhor, o tentador ele virá observando todo o nosso contexto e ele trará justamente propostas que vão propor uma saída da rota. Era justamente isso que ele queria de Jesus, era que ele saísse da rota. Então pare para observar qual era a rota de Jesus. A rota de Jesus era iniciar o seu ministério com o seu espírito guiando o seu corpo e com o seu corpo literalmente submisso ao seu espírito. Esse era o grande propósito. Jesus está ali se preparando para o próximo momento. O próximo momento. Mas o diabo não descansa. Ele não para na mesma investida. Ele tenta a primeira vez dizer: não, dá vazão aí ao teu corpo, porque ele está precisando de pão, então deixa ele prevalecer. E Jesus diz: não, não. Ele não vai prevalecer. Quem prevalece aqui é o meu espírito, que está guiado pelo Pai. E aí, Satanás, vendo isso, vem para a segunda parte. Ele transporta para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E por que isso? E aí a gente já precisa deixar isso aqui muito claro para você entender que momento é isso aqui. A Bíblia diz que Satanás não tem poder sobre o corpo de Jesus, em nenhum aspecto, nem em vida, nem em morte. A pergunta é: como é que ele transportou Jesus ao pináculo do templo? E é aí onde nós chegamos a um detalhe muito interessante. Essa batalha acontece na mente. Essa guerra acontece na mente. E esse transportar ao pináculo do templo é justamente levar os pensamentos para aquele determinado lugar. Essa era a tentação, é assim que a tentação acontece. Ela vem à nossa mente e nós pensamos que somos nós que estamos pensando, mas ela está sendo uma proposta apresentada. É um estágio de hipnose.
E como eu sou um estudioso, né, de hipnose, eu quero dizer que hipnose não é uma bruxaria. Hipnose nada mais é do que o acesso a partes do seu cérebro, e a hipnose não consegue fazer com que você faça coisas que estão contrárias aos princípios e valores que você acompanha. Então, por exemplo, na hipnose eu não consigo dizer a você que esteja hipnotizado que saia correndo pelado na rua, a não ser que você tenha vontade de fazer isso e não tenha feito porque apenas tem vergonha. Mas se dentro dos teus princípios e valores isso não for plausível, isso não for aplicável, você nunca fará isso. Para nenhum hipnólogo do mundo. Nenhum. Porque se fosse para você fazer isso, o próprio Satanás já tinha instruído você nesse sentido. Então aqui ele transporta Jesus em mente para o pináculo do templo e faz mais uma proposta. Ele diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O que eu acho interessante desse momento em que Satanás fala isso é que ele não está falando algo que esteja longe ou separado daquilo que era uma realidade em cerca do que Jesus era e do que Jesus tinha como poder sobre sua vida. Realmente o Salmo diz isso. Os Salmos diz que Jesus estará sempre cuidado e qualquer coisa que ele quiser e que ele clamar, o Pai fará. É tanto que se você observar o que ele diz no Getsemane, quando ele foi preso pelos soldados romanos, que ele diz, será que se eu quisesse eu não pediria 12 legiões de anjos nesse exato momento? Ele mesmo diz isso. Ele sabe e sabia que podia fazer isso. Mas o grande problema é observar qual é o meu propósito. O que é que Deus quer que eu faça? Quais são os passos que Deus quer que eu dê? Qual o caminho que Deus quer que eu trilhe? Este era o alinhamento de Jesus naquele exato momento. Era cumprir exatamente aquilo que o Pai havia condicionado sobre a sua vida. A preocupação de Jesus não era aparecer. A preocupação de Jesus era cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. E nós precisamos ter muita delicadeza com relação aos princípios que Deus tem e onde Deus quer que nós sejamos conduzidos. Mas Jesus estava firme. E ele complementa dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nessa hora o tentador usa a palavra. Mas Jesus rebate-o com a própria palavra. Porque nós precisamos entender que a palavra não fere a própria palavra. Isso é coerência de interpretação. E a coerência de interpretação é: se o Senhor fosse cair, o Deus Todo-Poderoso enviaria anjos. Não é se o Senhor fosse se jogar. É diferente. Se jogar é uma coisa, cair é outra. Então ele utiliza-se da palavra para ludibriar Jesus, mas ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É muito importante que nós estejamos com os princípios que o Senhor tem firmado muito claro em nossa mente para não cairmos em contradição.
não cairmos em contradição. Mas mesmo ele sendo rebatido, mesmo ele entendendo que Jesus estava ali firme, ele não para. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele sabia que Jesus queria salvar o mundo. Ele sabia que Jesus ia sentar-se no trono. Ele sabia o que Deus tinha para o seu filho. Ele só queria que Jesus fizesse do jeito errado. Ele só queria que Jesus fizesse do jeito errado. Os judeus também queriam que Jesus fizesse do jeito errado. Os judeus queriam que Jesus tivesse desembainhado a espada e tivesse tomado Israel e governado politicamente. Mas essa não era a missão. A missão era entregar a sua própria vida para a solução de um problema da humanidade. A missão era vir até aqui, apresentar-lhes o lifestyle correto de se alinhar com Deus. Bom dia, meu amigo Queiroz. Aí de Portugal, estamos na luta. Ele queria que Jesus viesse ao mundo justamente para solucionar um problema que era insolúvel. E o problema não era um trono, porque o trono é do Senhor. O problema não era um trono, o problema não era um governo político. O problema era o pecado. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar como era a forma de vida daqueles que estavam ligados ao Pai e, ao mesmo tempo, veio depositar a sua vida como sacrifício para a solução dos nossos problemas, que era justamente o problema insolúvel para o ser humano, que é o pecado. Ninguém consegue ser perdoado dos pecados se não for através de Jesus. Esses dias passados, eu estava conversando com um suposto ateu. Ele não se posicionou, mas a sua linha de raciocínio deixava entender que ele era ateu. E ele me perguntava, mas pastor, quer dizer que se eu viver uma vida honesta, uma vida certa, e eu morrer, eu vou para o inferno? Eu disse, infelizmente, essa é a verdade. Há muitas pessoas boas que foram para o inferno. E ele disse, mas baseado em que o senhor está dizendo isso? Eu disse, calma, deixa eu te dar um exemplo da Bíblia. É muito importante a gente entender que na Bíblia tem resposta. Muitos falam de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Só que a pergunta é, por que Jó passou pelaquela provação tão severa? O que é que Jó tinha? E por mais que Deus não houvesse revelado a Satanás, porque Deus não é acusador, Deus não vai falar o que nós estamos errados. Deus não vai fazer isso. Ele não vai dar munição a quem vai destruir a nossa vida. E Deus é o único que conhece o íntimo de nossos corações. Glória a Deus por isso. Ele permitiu que Satanás fizesse uma bagunça na vida de Jó. Mas era por um motivo bom. Para corrigir Jó, precisava de um balanço muito severo, porque Jó tinha uma estrutura que na Bíblia nós não encontramos em outro. Mas qual era o problema de Jó, pastor? É simples.
autojustificação. Esse era o pecado de Jó. Pastor, mas Deus não diz isso. Deus fala que Jó era homem justo e reto, eu concordo. Mas por que Deus olha do céu e não vê um justo sequer? Simplesmente porque Jó era pecador, assim como nós. Ele tinha uma estrutura muito boa e muito voltada para o Senhor, mas tinha algo que faltava ser ajustado em Jó. E no capítulo 1, Jó disse: E eu sacrificava pelos meus filhos porque pensava eu que eles tinham pecado. Opa! Pensava que eles tinham pecado e você não? Como assim? Você não pecou? Você não pecou? Então você é perfeito. Tá bom. E quando você olha no capítulo 42, você vê o próprio Jó confessando isso. E aquilo que eu achava que era mais excelente não passava de nada. De nada. Então veja que um homem tão justo, tão reto, tão admirado pelo próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, estava errando por querer se auto-justificar, mas Deus teve misericórdia dele de apresentar-lhe a verdade, a sua consciência de que sem Deus a sua vida só seria boa aqui na terra, mas o porvir não seria nada bom. Louvado seja o nome de Jesus. Por este motivo, nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por este motivo, nós precisamos compreender a veracidade bíblica e o quão ela é aplicável às nossas vidas. Nós precisamos entender que para sermos literalmente ou verdadeiramente cristãos, temos que seguir um estilo de vida. E devemos estar atentos, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que há muita tentação aí, porque eu vou fazer melhor, porque vai ser melhor, porque vai comer picanha. Cuidado que Satanás ofereceu até o reino inteiro para Jesus. Cuidado com o que lhe oferece. Pode parecer muito bom, mas o fim disso é morte e sofrimento. Lembre-se disso. Podem lhe oferecer coisas até boas, mas cuidado, que o fim disso pode ser morte e sofrimento. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor estenda as mãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você possa prosperar em nome de Jesus. Bom dia, Márcia. Que você possa prosperar em nome de Jesus. Mas lembre-se, os princípios devem estar alinhados ao Senhor. Não importa o que te ofereçam, não importa qual seja a proposta. Veja que a proposta de Satanás aqui era dar todo o reino a Jesus. Mas isso fugia do princípio da rota. E é justamente isso que nós precisamos entender. Não podemos fugir do princípio da rota. E qual é o princípio da rota, pastor? É simples. É vida. É justiça. É retidão diante de Deus. Qualquer coisa que fuja destes princípios é pura enganação. É pura promessa falsa.
como nesse momento, é pura promessa de campanha. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Que estes exemplos que Jesus nos dá aqui nesta passagem possa nos trazer clareza sobre como devemos conduzir as nossas vidas, como devemos firmar os nossos passos e o quanto devemos estar ligados aos princípios de Deus. Lembre-se sempre dessa palavra, princípios de Deus. Qualquer proposta que fuja dos princípios de Deus, ela é maligna. Ela é perdição, morte e sofrimento. Por isso se ligue nas propostas. Porque se você tiver firmado nos princípios, você vai ter uma visão muito clara do que dizer não, do que deve se afastar, do que deve tirar do seu caminho para que você tenha uma vida com o Senhor. Para que você seja amigo de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembrem-se, firmem-se nos princípios. Firmem-se nos princípios. Não caiam em promessas. Satanás é bom de promessas. Mas firmem-se nos princípios. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, daqui a pouquinho, estarei voltando aí para minha terra. Hoje estou nas Alagoas, em Maceió. E já estarei voltando para minha terra. E final de semana aí, prometo estar fazendo live. Vou voltar aquelas lives do nosso estudo sobre o livro de Daniel, certo? Que eu tinha dado uma parada justamente porque estava nas gravações do curso que tinha sido fechado mês passado, final do mês passado, nós fechamos o curso, começo do mês passado, na verdade, fechamos o curso, e eu estava precisando entregar todo esse curso, e por este motivo não estávamos tendo live nos finais de semana, mas agora vamos voltar a ter live aos finais de semana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia extremamente produtivo, e em nome de Jesus, cheio de graça e de vitória na tua vida. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, te faça prosperar abundantemente. Que a tua prosperidade alcance parentes, amigos e até os inimigos. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Tenha um ótimo dia e lembre-se, final de semana nos encontraremos aí mais uma vez, se Deus assim nos permitir. A você que está aqui no YouTube, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.